Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de um assunto que também o pessoal sempre pergunta, que é sobre exames laboratoriais. Mais precisamente sobre o preparo, né? Como preparar os pacientes para fazer exames laboratoriais. É uma coisa que a gente ainda tem muitas dúvidas e nada melhor do que trazer uma das nossas referências quando a gente pensa em exames. Meu amigo, professor Lázaro Nunes. O Lázaro, ele é farmacêutico bioquímico, doutor em biologia funcional e molecular, professor, autor, né, de um livro que a gente usa aí como referência na área de exames. Então, Lázaro, um prazer ter você novamente aqui no canal. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar desse bate-papo com você. Acompanhe bastante o canal. É um assunto que realmente gera muitas dúvidas em aulas, as dúvidas, o pessoal manda muita pergunta, porque às vezes vira uma salada, né? Eu preciso fazer jejum, não posso fazer jejum, estou tomando uma medicação, tem que continuar, tem que parar. Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, conversar um pouquinho sobre isso. Eu falo que a gente fica na dúvida mesmo, porque a gente vai escutando. Para tal exame o ideal seria tantas horas de jejum, para outro seria tanto. Então vai virando uma confusão na cabeça do profissional. Mas vamos lá, para começar, vamos pensar assim: quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de pedir, né, um exame laboratorial? Qual o preparo? Como que eu oriento, né? Tem alguma condição específica que eu preciso preocupar na hora de passar para o meu paciente? Essa é uma dúvida recorrente. Olha que interessante. O preparo do paciente ele é fundamental para o resultado de qualidade para o nutricionista, para o médico, para quem for avaliar o exame, né? Então, primeira dúvida que as pessoas têm é o jejum, tá? Então, a gente sabe que tem uma norma aí para alguns laboratórios que eles aboliram o jejum para algumas análises, mas é sempre muito importante tomar cuidado, por quê? Existem exames que necessitam obrigatoriamente do jejum. Então, eu sempre recomendo fazer 12 horas de jejum quando o exame de perfil lipídico estiver presente, tá? Eu sei que alguns laboratórios agora não pedem jejum para o perfil lipídico, só que é um detalhe, né? Se a pessoa for ao laboratório, fizer o exame sem jejum e tiver uma alteração, ela deverá repetir o exame em jejum. Então, para você não ter que fazer duas vezes, né, ter dois trabalhos, eu sempre recomendo fazer jejum. Então, esse jejum de 12 horas é quando tem o perfil lipídico. Se a pessoa não estiver fazendo perfil lipídico e estiver fazendo o exame de glicemia, que é outro um exame muito comum na rotina, 8 horas é o suficiente. Né? Agora, um outro exame que geralmente as pessoas não se preocupam com o jejum é o hemograma, um exame muito comum também. Esse exame, no mínimo 4 horas de jejum são necessárias. Então, para a gente resumir, se eu tenho perfil lipídico, 12 horas. Se eu não tenho perfil lipídico, 8 horas. Se eu não vou fazer glicemia, não vou fazer perfil lipídico, vou só fazer um hemograma, 4 horas. Então, essa é a primeira recomendação do jejum. A segunda que as pessoas perguntam é assim, posso tomar água? Pode. Você não pode tomar 1 litro de água na noite anterior, porque senão você vai diluir o seu sangue, vai aumentar a diurese, né? Isso vai prejudicar a análise. Mas 1 copo ou 2 de água não quebra o jejum, tá? Outras pessoas têm dúvida assim, acordei de manhã e eu tomo um cafezinho sem açúcar. Não pode também, porque o café, embora ele não tenha açúcar, ele vai alterar, né, alguns análises, principalmente, por exemplo, glicose. Então, água, a gente pode tomar 1 copo ou 1,5 copo. O jejum, a gente já viu. E uma outra recomendação muito importante é não realizar atividade física um dia antes da coleta. Porque a atividade física interfere em vários exames, inclusive no hemograma, na glicemia, e aí em alguns hormônios. Então, não realizar atividade física um dia antes. Uma outra dúvida, medicamento. Se a pessoa faz o uso de uma medicação de uso contínuo, ele pode continuar, deve continuar, né, para fazer. Por exemplo, a pessoa vai fazer, usa hormônio da tireoide e vai fazer o exame, deve tomar, porque a gente vai fazer o exame para saber como que esse medicamento está no sangue da pessoa. Agora, se a pessoa vai fazer um exame de urina e a medicação que ela toma dá cor na urina, ela deve evitar o uso dessa medicação, porque a cor da urina vai prejudicar a análise. Essas são as principais recomendações que a gente faz de preparo. E você mencionou aí com relação a essa questão, então, de que alguns exames requerem o jejum, né? Porque a gente vê algumas pessoas falando que não precisa
Porque eu acho que é aquela ideia errada, né, Lázaro? Que o pessoal tem mania de falar assim, mas eu tenho que fazer, eu tenho que teoricamente manter todos os hábitos que eu tenho, então o fazer, o jejum eu modifico, porque no dia a dia eu não estou com aquele jejum daquela quantidade. Então, é verdade, então, que então, para alguns exames a gente precisa, então, realmente do jejum, não é mesmo? Para alguns exames a gente precisa, é obrigatório. Então vamos pensar, se eu vou fazer um exame de glicemia de jejum, o próprio exame diz. Se eu quiser fazer o exame alimentado, aí eu vou fazer um exame chamado de glicemia casual, aí muda o valor de referência. Então, por isso que a gente tem que ter em mente isso. Existe essa recomendação nos países europeus, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, para poder fazer o exame sem jejum. Só que tem esse detalhe, muda o valor de referência e dependendo da alteração que tiver, a pessoa deverá voltar para fazer o exame em jejum. E aí, por que eles criaram essa nova recomendação de flexibilizar? A palavra flexibilizar não é abolir, né? Flexibilizar é para algumas pessoas sim, para outras não. Por exemplo, um diabético, uma criança, um idoso, são pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ficar muito tempo sem se alimentar, né? E até é um risco você pegar um diabético e deixar ele muito tempo sem comer. Mas não é para todo mundo. Então, eu acho que o jejum ele é fundamental para ter um exame de qualidade. Agora, realmente, a pessoa passa a maior parte do tempo alimentado, né? Então, essa é uma justificativa interessante. Só que todos os valores de referência que a gente tem nos laboratórios são obtidos em jejum. Então, aí a comparação ela não bate, né? Verdade. E deixa eu só aproveitar, pensei aqui agora, né, que você acabou de mencionar. Você falou assim, glicose 8 horas, perfil lipídico 12. Mas, por exemplo, se eu padronizar então para o meu paciente 12, essas 12 não prejudica o hemograma que exigiria só 4 ou só a glicose de 8. Perfeito, Poderia, não? perfeito. Porque a gente fica com medo, às vezes, se passar muito do ideal, se aquilo traria prejuízo ou não. Essa pergunta é fantástica. 12 horas não interfere nem na glicose nem no hemograma, seria o ideal, né? E aí não passar de 14 horas, tá? Porque aí tem pessoas que ficam mais tempo, né? Então o excesso do jejum também. Então o ideal, se você quiser padronizar, 12 horas seria o padrão e aí você não tem essas interferências. Medicação, então, você falou que alguns a gente tem que cuidar, mas então não deve parar completamente. Tipo, tem que parar alguns medicamentos, mas outros não. Eu fico pensando quase o paciente hipertenso, às vezes fica lá sem aquela medicação por um período. Como que funciona mesmo? Só para reforçar Então, essa parte de medicação. essa parte de medicação é importantíssima. Se ele faz uso de medicação para algum problema crônico, hipertensão, diabetes, faz uso de tratamento de hipotiroidismo, ele deve manter, tá? Toma o medicamento normalmente e vai fazer o exame, tá? A única restrição que a gente tem, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um exame de urina, tá? E às vezes ela tomou uma medicação, por exemplo, que deixa a urina corada, com cor. Então, talvez para fazer a coleta da urina, né, o que ela deve fazer? Remover, não tomar a medicação, né, para poder não deixar a urina colorida, faz a coleta da urina e depois toma a medicação. Então, seria uma maneira da gente evitar, né, mas isso é mais comum somente no exame de urina. Tá? Agora, o exame de sangue deve manter a rotina normal. Mantém a rotina normal. E aproveitando, né, o especialista em exames, por que as faixas laboratoriais que a gente muda, né, que a gente avalia nos exames, mudam tanto de laboratório para laboratório? Nossa, essa também é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né? E assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. É que os laboratórios, eles têm diferentes métodos, então, diferentes equipamentos. Embora o equipamento faça o mesmo exame, como o método é diferente, a calibração muda, né? E aí o valor de referência vai mudar porque ele vai ter que ajustar essa variação. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Um exemplo bobo às vezes, mas é que todo mundo tem carro, né? Então, se você pegar o seu carro e abastecer em 3 postos de gasolina diferentes, dependendo da qualidade da gasolina, o seu carro vai fazer um consumo diferente, né? E aí você vai dizer assim, olha, se eu coloco a minha gasolina no posto A, eu rodo X quilômetros por litro, mais ou menos isso. No posto B, muda e no posto C. E a mesma coisa é no laboratório. Então, o que o laboratório faz? Ele coloca um valor de referência já inserindo aquela variação que vai ter a metodologia.
Isso é muito significativo, porque a gente tem metodologias com uma variação pequena e metodologias com uma variação muito grande. E o próprio laboratório, dependendo da qualidade dele, ele também vai ter essa variação. Então, por isso que a gente nunca vai conseguir comparar dois resultados, né? O mesmo paciente, se ele for no mesmo dia em dois laboratórios diferentes, ele não vai ter o mesmo resultado, né? Então, por isso que varia de um laboratório para o outro. Metodologia, né? Qualidade dos reagentes. A gente tem um problema atual aí no Brasil que a gente está aí sobrecarregado de reagentes que vêm da China, e a gente sabe que os reagentes lá eles são mais baratos, porém eles não mantêm a mesma qualidade, né? Então isso acaba afetando a qualidade do resultado. E isso provoca valor de referência diferente. Não, eu falo que o pessoal pergunta, né? Até porque eu falando um pouco de suplementação nas aulas, aí o pessoal pergunta, eles pegam B12, aí tem laboratório que é de 200 a 500, aí outro de 200 a 900. Aí eles perguntam, qual que é o ideal, professor, né? Como que chega? Mas é porque é uma faixa, né? Eu falo, vai depender do método, né? Vai depender da faixa. Para o exame que vai até 500, vamos tentar manter próximo de X. Para o outro, próximo de tanto. Mas tem que levar em conta o método que foi feito e usar, então, aquela faixa de referência do laboratório, né? Com certeza, faixa de referência do laboratório, por quê? Porque está calculado ali a variação do método, né? Então, cada laboratório tem esse cuidado. Então, se a gente fizer uma análise, isso foi até muito interessante, porque quando eu comecei a escrever o livro, eu tive que colocar muitos valores de referência. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqueles valores de referência das metodologias mais comuns, que aí a pessoa vai conseguir encontrar lá. Mas tem algumas que realmente a gente tem muita discrepância. E a vitamina B12, como você citou aí, é um dos casos exemplares que a gente tem. E o pessoal pergunta muito. Outra coisa também que o pessoal pergunta muito, Lázaro, a gente escuta muito isso em aula, você também dando aula de exames com certeza escuta, que aí o pessoal pergunta assim, beleza, a faixa é de 200 a 900, por exemplo, na B12. Aí eles perguntam assim, mas qual seria o ideal? Né? Então eles têm sempre essa mania de falar, dentro daquele valor, o ideal seria ficar quanto? Isso eu falo que às vezes, dependendo do caso, é muito difícil quantificar, né? Porque tem vários fatores. É igual, por exemplo, uma coisa é você falar uma transaminase para uma pessoa normal, uma transaminase para um atleta. Isso tudo vai variando muito, não é? Com certeza. Então, é uma dúvida recorrente também. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: para algumas análises, quem pratica atividade física e quem não pratica atividade física, o valor de referência realmente é bem diferente. Tá? Mas mesmo esses valores sendo diferentes, o que a gente precisa entender é que a estatística do valor de referência, para dizer que a pessoa é normal, ele é baseado em 95% da população. Então, eu preciso estar o quê? Para estar no teoricamente ideal, longe dos extremos, mínimo e máximo. Então, se eu estiver situado mais ao centro do valor de referência, eu costumo dizer o seguinte: se você pegar o valor de referência mínimo e máximo e dividir ele ao meio, e depois dividir cada metade em duas, o ideal é você estar nas duas metades centrais, ou seja, você está sempre na faixa central, afastado dos extremos, seria o melhor, tá? Porque aí você não está nem com aquela substância muito no limite inferior, nem muito no limite superior, tá? Então, é essa estratégia que a gente usa para dizer do valor de referência ideal, mas realmente não é uma tarefa simples, tá? Agora, se a pessoa se situa muito nos extremos, algo não está legal com essa pessoa, porque a gente tem que lembrar que os valores de referência, eles são assim, a gente escolhe as pessoas sem doença, mas a gente não conhece a fundo a bioquímica dentro da célula. Então, eu costumo dizer isso, você dá aula de vitaminas, você sabe muito bem disso. As vitaminas e os minerais desempenham importantes papéis dentro da célula, então a gente tem que cuidar disso também, porque às vezes a gente está quantificando isso no plasma, fora da célula, mas lá dentro da célula o nível pode estar um pouquinho diferente. Por isso que a gente tenta fugir dos extremos. Exames, eu falo que é uma ferramenta fundamental para o nutricionista, né? Porque a gente precisa e a gente ainda vê muitos profissionais que não sabem sobre exames, né? Que não estudam a fundo, porque é uma coisa que quanto mais você estuda, mais você vai vendo que você precisa aprofundar os estudos, porque é uma ferramenta importante para a gente, mas a gente não é muito preparado em graduação para interpretar muito bem exames. Então a gente tem que correr realmente atrás, porque é uma ferramenta importante, só que às vezes alguns profissionais
não dão o devido valor, então não aprofundam os estudos. Às vezes não sabem nem interpretar, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que estudar cada vez mais. Com certeza. E essa questão de se aprofundar nos exames é muito importante a gente entender isso como um todo. E eu, por muito tempo, fui professor de graduação nos cursos de nutrição e sentia essa falta na nutrição, uma disciplina voltada para os exames, porque para ensinar para a pessoa qual que é o processo, para ele entender, às vezes, que um pouquinho que subiu ou que diminuiu não significa uma alteração. Por outro lado, às vezes, mesmo dentro do valor de referência, a pessoa tem um problema. Por isso que eu gosto muito da comparação individual, tipo, eu comparar o indivíduo com ele mesmo. Essa individualidade, ela dá mais resultado. E tem que estudar, né, gente? Por isso acompanha o Lázaro lá, que o Lázaro sempre tem cursos, né, Lázaro, nessa área de imersão em exames. Acho que vale a pena. Exames a gente precisa estudar mesmo. Dá uma olhada também, quem ainda não conhece o livro, compra o livro dele, que o livro é fantástico. Então, Lázaro, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal. Márcio, eu que agradeço muito o convite, fico feliz de participar, de poder contribuir com o seu canal, que tem uma audiência excelente. Um abraço para o pessoal e quem quiser saber mais sobre os cursos, sobre o livro, é só me seguir lá no @Lázaro Nunes, que tem tudo lá na bio do meu Instagram. Um abraço. Entra lá e se informa, pessoal. Quem está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, compartilha com seus amigos. Quem está vendo pelo Instagram, lembra de curtir, marca os amigos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais, Lázaro. Até mais, um abraço.